Opa, aqui é o Estácio e sejam muito bem-vindos à nossa aula Quem Canta Seus Males Espanta. Na verdade, é a nossa live Quem Canta Seus Males Espanta, só que hoje é um dia atípico, né? Nós não vamos ter a nossa live Quem Canta Seus Males Espanta. Por que, Estácio? Porque eu estou com alguns problemas técnicos, eu não estou podendo fazer essa nossa live. Mas para não faltar com vocês, eu estou gravando essa aula, e essa nossa aula nós vamos falar sobre como tirar a voz da garganta com 2 passos apenas, tá certo? Então, se você não me conhece, meu nome é Estácio, sou professor de canto e a minha missão é fazer com que você cante com o potencial máximo da sua voz em qualquer ocasião, seja essa ocasião o que quer que seja para você. Porque eu acredito que você já tem um pré-requisito para começar a cantar, que é a sua voz. Porque se você fala, você canta. E para aprender a cantar é muito simples, você só precisa saber o caminho e eu estou aqui para lhe mostrar o mapa. E para aprender a cantar, você só precisa de 3 coisinhas. Você precisa de concentração, consistência e direcionamento. Então, concentração, porque realmente você precisa se concentrar para fazer os exercícios. Consistência, porque você tem que estar lá treinando todo dia para aprimorar a sua voz. E direcionamento, porque você precisa de alguém que lhe mostre o caminho, tá certo? E nessa aula de hoje a gente vai aprender como tirar a nossa voz da garganta com apenas 2 passos, né? Apenas 2 passos, tá certo? Claro que não é só 2 passos que vai fazer com que você tire a sua voz da garganta, mas vai ajudar bastante. Tá certo? Então, se você não está acompanhando, eu tenho uma playlist, eu vou deixar aqui no card a playlist de todas as lives Quem Canta Seus Males Espanta e também das aulas do RED, Roteiro de Exercícios Diário. Você precisa estar lá fortalecendo a sua voz. Então, se você ainda não está acompanhando, acompanhe essa playlist também, tá certo? Me siga também nas outras redes sociais e, se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva e ative as notificações também. Então é o seguinte, o que a gente precisa entender sobre soltar a voz? O que é a voz presa na garganta? Gente, muito simples. A voz, quando ela está presa na garganta, significa muito provavelmente que você está depositando uma energia na hora de cantar e essa energia ela está sendo bloqueada, ela não está sendo dissipada da melhor forma possível, ela está sendo bloqueada e esse bloqueio faz com que a sua voz fique presa na garganta, tá certo? E como é que você sabe que está fazendo isso? O primeiro passo é se você está cantando e no meio da sua cantoria e no meio da música você sentir fortes pigarros, uma ranhura na sua voz. Você quando termina de cantar você fica rouco, você tá com a voz fragilizada. Isso significa que você está cantando com muita energia e você não está deixando essa energia sair, tá certo? E como é que você faz para deixar a energia sair? Eu vou contar daqui a pouco, mas antes de eu contar as formas como fazer isso aí, você deve prestar atenção em alguns detalhes no seu corpo na hora de cantar. A primeira coisa é se você está relaxado. Como assim, Estácio? Se eu estou relaxado, às vezes eu canto, eu fico nervoso. É normal você se sentir nervoso quando está cantando. Mas o que você precisa entender é que quando você está relaxado, ou seja, você está fazendo o seu relaxamento, você está preparando o seu corpo para cantar, você está avisando os seus músculos que você vai estar utilizando na hora de cantar propriamente dito. Então, sempre, todas as aulas, o que é que eu faço? Eu faço um alongamento, eu faço um relaxamento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou condicionando o nosso corpo, condicionando, no caso, o meu corpo, para cantar. Então, para não perder o costume, eu quero que você faça junto comigo esse alongamento para a gente já deixar o nosso corpo mais leve para prestar atenção nos detalhes que eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Então a gente vai começar virando aqui a nossa cabeça, tá certo? Apenas com o peso do braço e esse nosso outro braço nós vamos fazer leve massagem nessa região, certo? Agora vamos fazer aqui para o outro lado. Vamos fazer uma massagem bem rápida. Isso aqui é um alongamento bem rápido, tá certo? Mas para a gente relaxar essa nossa parte aqui do pescoço. Vamos fazer uma rotação. Na verdade, vamos fazer 3, né? 2. Faz a terceira. Agora vamos fazer para o outro lado. Fez uma. Fez 2. Fez 3. Voltou. Nós vamos fazer uma massagem nesse músculo aqui, embaixo do nosso queixo, que é o músculo gástrico, tá certo?
é importante você também deixar essa região relaxada, principalmente quando você está falando. Pode prestar atenção, se você está fazendo esse exercício, ela é um músculo bem molinho. Se você está calado, né? Então o músculo ele é bem molinho. Se você falar alguma coisa, esse músculo ele vai enrijecer. Só que a diferença do enrijecimento para o travamento está na forma como você deixa esse músculo rígido, certo? Como assim? Se você está falando e esse músculo fica muito duro, é porque você está colocando muita força na hora de falar. O segredo está em você, ao fazer essa massagem, deixar o músculo o mais molinho possível, tá certo? Você não vai ficar com a boca assim, não é isso, certo? Você vai deixar o músculo o mais molinho possível para você ter um controle das tensões que está rolando no corpo, tá certo? Por que eu estou falando isso aqui? É uma dica extremamente importante para tirar a sua voz da garganta, tá certo? Olha aí, eu disse que a aula seriam 2 dicas, eu estou dando essa dica de bônus aqui para vocês, tá certo? Não estava nem no script, eu me lembrei aqui na hora. Então, quando você for cantar, você tem que prestar o máximo de atenção quais são as regiões de tensão que geram na hora de você que acontecem na hora que você está cantando. Quase que não sai aqui o negócio aqui. Tá certo? Então é o seguinte, quando você for cantar, sempre que você for cantar, você vai prestar atenção em 2 coisas, tá certo? A primeira coisa é a sua língua. Estácio, como assim? A nossa língua, ela é um dos principais responsáveis por deixar a nossa voz tensa. Como assim, Estácio? Quando você está cantando, quando você está falando, se a sua língua ela não está relaxada, ou seja, se ela está tensa, ela vai fazer com que a sua garganta, a sua laringe, ela fique tensa também. Então vamos fazer aqui um experimento. Pega aqui na sua laringe, certo? Pega aqui na sua laringe e tensione a sua língua contra os seus dentes inferiores. Quando você tensiona, a sua laringe, ela dá uma subida, ela dá uma tensionada também. Isso acontece muito quando você está cantando. Então, se você está cantando a música e nessa loucura de dizer que não te quero, e você está tensionando a língua, muito provavelmente a sua voz vai ficar presa na garganta, vai dar aquela sensação de voz presa, né? E principalmente quando chegar nas partes mais agudas da música, você não vai conseguir cantar essas partes agudas. Por quê? Porque a sua língua está travando a sua garganta. Então, para você não travar a sua língua, vamos fazer aqui um alongamento da nossa língua. Como está? Você vai puxar a língua aqui? Não necessariamente, tá certo? Mas você pode fazer se quiser, puxar a língua para fora. Mas não está fazendo parte aqui do exercício. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um alongamento de língua, rodeando a nossa língua por fora da boca, fazendo uma careta mesmo. Você fica todo babado, viu? Não tem problema não. Vai ficar todo babado. E quando você está fazendo isso, você deve observar que a gente está fazendo um alongamento e gerando uma certa tensão aqui. Quando você fizer esse som que eu tô pedindo para você fazer, você vai sentir lá atrás da sua língua um leve incômodo. Se você está sentindo esse leve incômodo, significa que você está tensionando muito a sua língua. Então, o que é que eu quero que você faça? Essa rotação de língua aqui fora da boca, sem a tensão, não de atenção, mas sem tensão, né? Sem tensão, para você não sentir essa dorzinha que fica incomodando no finalzinho da sua língua. Se você está botando a sua língua muito para fora, você vai acabar tensionando e isso gera um incômodo muito grande na sua laringe, tá certo? Então, isso claro que você não vai cantar não é cantar com a língua para fora, não é isso. Mas quando você for começar a cantar, preste atenção no que a sua língua está fazendo. E é uma coisa que a gente não presta atenção quando a gente está cantando, é algo que a gente deixa passar a língua. Então, eu tenho uma aluna, na verdade, que ela tinha um problema muito grande com a língua e ela não conseguia cantar algumas notas agudas. A nota ela saía espremida, ela saía com dificuldade. A partir do momento que ela percebeu que o problema estava na língua dela, né?
ela começou a cantar de forma mais suave e ela conseguiu cantar as notas agudas que ela tinha dificuldade, tá certo? Não é somente isso que vai fazer você cantar as notas agudas, ela tinha outras técnicas, mas a língua atrapalhava e ela não sabia disso. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um exercício aqui, nós vamos fazer um vocalize, tá certo? Utilizando lá. Na verdade, nós não vamos utilizar lá não, nós vamos utilizar nei, certo? Nei, nei. Só que nós vamos movimentar apenas a língua, tá certo? Porque a gente vai estar trabalhando a flexibilidade da nossa língua. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um vocalize de 5 notas, maxilar relaxado, e a gente vai fazer... A gente vai fazer o seguinte vocalize. Nei, 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 nei. E a gente vai só movimentar a língua. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Então você vai estar treinando a flexibilidade da sua língua. Se você sentiu que a sua garganta estava presa, principalmente nessa parte mais agudinha, experimente deixar a sua língua mais relaxada. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Tá certo? Porque você vai conseguir ter uma flexibilização maior da sua laringe, tá certo? Porém, nós vamos entrar aqui na nossa segunda dica suprema matadora, que é você deixar o seu maxilar relaxado. Não adianta nada você deixar a sua língua relaxada se você deixa o seu maxilar tenso, tá certo? E por que eu estou falando isso agora, né? Por que eu não falei antes de fazer o exercício? Porque eu queria explicar para você a ideia de você deixar o maxilar tenso e algo que é algo que a gente não consegue, na verdade, perceber muito, só se você se concentrar bastante. No começo da nossa aula, lembra que eu falei que a gente precisa de 3 coisas? Uma dessas coisas é o quê? Concentração. Então, é muito comum, quando a gente está cantando, muito comum de verdade, a gente tensionar o maxilar. A gente está aqui cantando e o maxilar está tensionado. Quando o maxilar ele tensiona, toda essa musculatura extrínseca da laringe, né, essa musculatura, o esternocleidomastoide, o músculo digástrico, toda essa musculatura que fica ao redor da laringe, ela tende a se contrair. E ela se contraindo, ela acaba contraindo a laringe também. E a musculatura de dentro da laringe acaba contraindo. Isso faz com que a gente tenha a voz cada vez mais presa. E principalmente quando a gente vai cantar uma música que precisa eu deixar a minha voz aberta, a minha voz para fora, e eu não consigo, o motivo é esse, eu tá prendendo o meu maxilar, certo? Então, por exemplo, se eu cantar a música Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, essa é a minha grande prova, ninguém te ama como eu. Então, só em eu soltar o meu maxilar, a minha voz ela já dá uma amplificada natural, sem eu precisar colocar força, tá certo? Então, quando você estiver fazendo, eu vou fazer aqui um exercício com vocês agora, e eu quero que vocês pensem nessas duas coisas, maxilar relaxado, tá certo? E língua relaxada. Porém, muito cuidado, eu não quero que você deixe o maxilar morto. Não é isso, né? Não é assim, não é anestesia que você vai estar. Ele tem que ter uma energia, tá certo? Mas ele não pode estar tenso. Como é que você vai perceber se ele está tenso ou se ele não está tenso? No meio do exercício, você vai fazer
Claro, você vai estar concentrado no seu maxilar e na sua língua. No meio do exercício, tenha uma sensação de dormência no seu maxilar. Como assim? Imagine que ele está adormecido. Imagine que você recebeu uma anestesia no meio do exercício. Você vai conseguir perceber se você está tensionando ou não o seu maxilar, tá certo? E para isso a gente vai fazer o exercício do B, ok? Nós vamos fazer B, 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 para a gente movimentar o nosso maxilar, tá certo? Então, a gente vai fazer um exercício onde a gente vai cantar as seguintes notas, tá certo? A gente vai cantar essas notas. E você vai pensar no seu maxilar, tá certo? O seu maxilar, ele tem que estar relaxado. É muito comum a gente estar fazendo o exercício, a gente estar fazendo vocalize e a gente levar o nosso maxilar para frente, um pouquinho para frente. Ou para frente ou para trás, tá certo? É muito comum isso. Então você vai prestar atenção se você não está fazendo nenhum tipo de movimentação que não seja uma movimentação mais relaxada, mais natural, tá certo? Então vamos lá, concentrou. Essa é a melodia, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Relaxa o maxilar. Maxilar relaxado e leveza na voz. Essa é a ideia, tá certo? Se você quiser fazer o exercício, volta um pouquinho o vídeo, faz mais uma vez. Se você ainda está vendo que a sua voz ela tá tensa, ela tá tensionada ainda quando você está fazendo esse exercício, significa que seu maxilar ainda está tenso, tá certo? As ATMs aqui estão tensas, tá certo? Você não deve ter essa tensão, tem que estar relaxado. Porque quando você for cantar, tá certo? Independente da música que você for cantar, quando você for cantar, isso vai refletir, tá certo? É uma ideia de concentração e consistência. A gente trabalha a consistência para criar uma memória muscular e quando a gente for cantar, a gente aplica essa memória muscular que a gente treinou nos exercícios, tá certo? Por exemplo, eu vou cantar aqui a música Tesouro singelo, tão puro e tão belo, presença real neste pão. O pão que é corpo e o vinho que é sangue. Então, ó, eu estou relaxando o meu maxilar e pelo fato de eu estar relaxando o meu maxilar, eu estou conseguindo cantar músicas mais agudas, sem tanto esforço. Percebe que eu não fiz nem a técnica do sorriso aqui, propriamente dita. O pão que é corpo e o vinho que é sangue. Eu não estou utilizando a técnica do sorriso, eu estou apenas deixando meu maxilar mais relaxado, tá certo? E eu quero dar aqui uma dica bônus para vocês. Mais uma dica bônus, né? Eu falei lá do começo da aula que era uma técnica bônus, aí mais duas, então no lugar, em vez de ser 2 dicas para deixar a sua voz mais relaxada, então são 4 dicas para deixar a sua voz mais relaxada, né? Então é o seguinte, ó, dica bônus. Quando você estiver cantando, abra a boca. Abra a boca. Por quê? Muitas vezes, quando você está cantando, a gente gera uma pressão na nossa caixa vocal, tá certo? Nos nossos ressonadores, nos nossos articuladores, aqui na nossa cabeça, a gente gera uma pressão que ela precisa ser liberada. Se eu não abro a minha boca, a pressão ela bate e ela volta. No que a pressão volta, ela volta para a nossa garganta. Então, se eu for cantar a música
Tesouro singelo, tão puro e tão belo. Ela fica presa na garganta, tá certo? Claro que eu exagerei aqui para demonstrar que é diferente de eu fazer. Tesouro singelo, tão puro e tão belo. Eu exagerei aqui. Tão belo. Tá certo? Então, quando você abre a boca, você consegue cantar com mais facilidade. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Tá certo? Então, se você faz essa abertura, que ainda você pensa, você consegue fazer com que a sua música não volte para sua garganta. Então, vamos aqui dar uma recapitulada. Língua, maxilar e abrir a boca. Você vai abrir a boca. Você vai deixar o seu maxilar relaxado e você vai deixar a sua língua relaxada também. A posição da língua é extremamente importante. Isso aí vai fazer com que você tire toda a tensão da sua garganta. Tá certo? Misturada com outras técnicas, você vai conseguir ter uma performance muito maior. Certo? E Estácio, isso só funciona nas músicas que tu cantou? Não, funciona em qualquer música. Qualquer música mesmo. Tá certo? Então, por exemplo, se eu cantar a música Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Ou então outra música Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo e nós a força desse amor. Então, você pode usar em qualquer música que vai funcionar, tá certo? E se você está acompanhando esses vídeos e está percebendo que você precisa de consistência, você precisa de concentração, você precisa de direcionamento, eu quero falar para você que se você quer aprimorar a sua voz, você quer deixar a sua voz 100%, você quer saber o que precisa para começar a cantar, no dia 29 de abril eu vou estar fazendo a Jornada da Voz. Se você quer aprender a cantar, você precisa estar nessa aula. E para fazer parte dessa aula, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo ou então lá na minha bio do Instagram. Você faz o seu cadastro, participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e dia 29 a gente tem esse nosso encontro marcado às 20 horas, tá certo? Então, se você realmente quer aprender a cantar, você precisa estar na Jornada da Voz, tá certo? Estácio, o que é que acontece se eu não participar da Jornada da Voz? Você vai perder um grande passo importante para você aprender a cantar, que é o direcionamento, tá certo? Você vai perder esse passo. Então, se você não quer perder isso, já se inscreve no canal, já se inscreve na Jornada da Voz, tá certo? Link na minha bio, link aqui na descrição. Essa é a nossa aula de hoje, essas dicas que vão fazer você conseguir cantar com muito mais suavidade, com muito mais leveza e com uma projeção vocal muito maior. São vários conteúdos dentro dessa nossa aula. Treina bastante, coloca aqui nos comentários se está funcionando, se deu certo para você. É isso, a gente se vê numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!